Eu tenho a pergunta do pessoal. Inclusive, pessoal, se vocês já quiserem colocar suas perguntas, peço para deixar aqui para facilitar a visualização, colocar em caixa alta, né? Aperta o Caps Lock aí no seu teclado, a tela do seu celular e coloca a sua pergunta. E o Samuel falou da questão dos sacrifícios. Deixa eu fazer uma analogia para vocês. Sacrifícios no Antigo Testamento era apenas um paliativo, não era a solução definitiva de Deus. A solução definitiva de Deus é Cristo, ele é o sacrifício perfeito, né? Que perdoa os pecados do passado, do presente e até os do futuro. E já garantiu para nós no atemporal toda essa questão. Agora, voltar de novo a uma questão que é paliativa, igual o pessoal coloca num milênio aqui em matéria, neste mundo. O problema do sacrifício é o seguinte: essa energia que era de sacrifício era para se alimentar por causa de uma lei espiritual, porque Deus ele sentenciou a serpente a estar cortada da energia do alimento espiritual, então ela tem que se alimentar o quê? Do alimento que vem desse mundo, da matéria. Então esse sacrifício era para que os demônios viessem a se alimentar e deixassem o povo em paz, eles não tivessem permissão para tocar no povo, para isso que servia. Agora imagina isso no milênio, no reino de Cristo. Cristo ele não deu uma solução para a questão dos demônios, que ainda ameaçam o povo e precisam, né, devido à legalidade, pecado, e precisa o povo ainda sacrificar. Na presença do próprio rei líder do governo, Cristo ainda precisa de sacrifícios. Qual que é a analogia que eu faço? É alguém que sofreu um acidente, quebrou um braço, o osso saiu fora do lugar, ficou torto, e você vai lá e coloca o quê? Um primeiro socorro, você vai colocar uma tipóia no braço da pessoa. Aí a pessoa fala, não, isso aqui eu já tô bom e tal, e você fala, não, você precisa de uma cirurgia. Você precisa voltar o osso para o lugar, você precisa de uma restauração disso aí. Essa é a solução. E ainda tem muitos ainda que gostam e pensam e creem e não conseguem abrir a mente para a solução definitiva e sempre gosta da questão paliativa. Deixa eu colocar as primeiras perguntas aqui. O pessoal está colocando. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no chat, Samuel. Eu acho que você consegue visualizar também, né? A pergunta aqui. Pergunta que é do Ricardo. Ele coloca isso aqui, ó. Segundo Samuel, em algumas lives do passado, o reino milenar é um dia divino. E em outra dimensão. Minha dúvida é, se nesse período aqui na Terra terá 1000 anos de juízo em paralelo para se completar os 7.000 anos cronos. Sim, eu até comentei, né? Minutos antes, horas antes, né? Já comentei que o chamado dia do julgamento final é justamente esse período de distribuição das hierarquias e o julgamento dos anjos malignos, né? Onde eu entendo que o último será Satanás, inclusive, vai ser exposto como o último, né? Porque é o chefão, né? Então vai ser ali humilhado diante de todos. Então eu compreendo que você pode encaixar no mundo Cronos, sim, um dia de julgamento. Por isso que a escritura fala dia do julgamento. O pessoal pensa dia do julgamento só quando cai as 7 taças da ira, sendo que, na verdade, o dia para Deus sempre vai ter um tempo muito além do que esse tempo nosso aqui, né? Ótimo. Mili, há várias evidências de que o reinado milenar já aconteceu e que estamos vivendo a última parte do Apocalipse 23, vivendo a soltura breve de Satanás aqui na Terra. Vários indícios históricos, geográficos, deixa eu pegar aqui outra parte aqui, e temporais. Uhum. Não foi uma pergunta, foi mais um comentário, né? O seguinte, obviamente que o reino de Cristo, ele está ali em paralelo com o nosso mundo. Só que eu não sei se ela está crendo numa ideia que é o seguinte, existe uma linha de pessoas que tem dito nos últimos tempos que nós estamos em datas completamente desarrumadas e que a elite esconde a data de nós, meio que de estilo ligado àquele pessoal da Tartária, né? E que, na verdade, esse milênio já passou e que agora que a gente vai sofrer aquela suposta soltura de Satanás e que ele vai enganar todo mundo. Sacou a ideia? Sabe? Eles falam que seria um milênio físico, né? Então eles entendem que esconderam de nós as datas das coisas, a gente não sabe que a data que Cristo veio para nós seria errada, que tudo é errado, que toda a história do mundo é errada, e eles dizem algo do tipo. Não sei se é esse caso que ela está crendo, né? Agora, sim, bom, você matou bem a charada.
Agora, existe o seguinte, os indícios de que o milênio de Cristo ele ocorre, só que ele está reinando com aqueles que estão com ele lá, né? Agora, neste mundo, você fala assim, mas esse mundo aqui, eu vejo dificuldades, etc, mas é porque nós estamos aqui, inclusive, Satanás ele está preso, só que as pessoas se esquecem que os demônios estão soltos. Então, às vezes o pessoal fala, mas por que acontece isso mesmo? A Escritura fala que Satanás, como chefe, tá, para enganar as nações, no sentido de que hoje ninguém mais é tido por inocente, todos têm acesso ao Evangelho. Pelo menos a maioria, tá? E aqui já vai se cumprir a profecia de que quando esse evangelho for espalhado por todo o reino, então aí chegará aquele momento final, tá? Mas as pessoas, elas só são enganadas porque elas querem. Porque na verdade elas não aceitam. Ninguém mais é enganado. Todos conhecem a Cristo. Só que apenas não o aceitam. Agora, antes de Cristo, muitos eles foram sim enganados por Satanás. Só que é por isso que depois da vitória de Cristo, ele não consegue mais enganar as nações da mesma maneira. Só que o pecado e as outras coisas, elas ainda ocorrem porque o mundo espiritual ainda está em paralelo conosco e os demônios ainda estão soltos. Né? Eles têm limitação de vir a este mundo, eles tentam encarnar, né, na semente maligna, mas que é uma semente também muito pequena em relação à grande humanidade. O joio é muito menor do que o trigo, né? O trigo é muito maior. Mas eles também, ainda assim, eles tentam influenciar a humanidade o quê? Possuindo, fazendo com que as pessoas se voltem contra Deus e tenham uma vida de pecado. Então, essa é a grande questão. Agora, não sei se é isso que talvez ela quis dizer, tá? Porque tem pessoas que falam que Jesus ele morreu na verdade 200 anos atrás, é uma confusão. E tem alguns que dizem que na verdade esse milênio ocorreu e a gente nem sabe. E a gente estaria agora indo para o Gog e Magog, que segundo eles o Gog e Magog, igual os milenistas dizem, seria uma outra batalha e não o próprio Armagedon. Sendo que existem vários tipos de paralelos entre o Gog e Magog e o Armagedon, só que as pessoas precisam entender que quando foi escrito Ezequiel, ele escreveu aludindo a vários tipos de formas e simbologias daquela época, daquilo que eles entendiam. Já o Armagedon, você percebe que já é uma linguagem um pouco mais moderna para a própria época, quando ele foi escrito, na questão no livro de Apocalipse, e que também já consegue aludir para os nossos tempos. Né? A gente já consegue também fazer essa transposição. É muito mais fácil você observar textos do Novo Testamento para o nosso contexto do que os próprios textos do Velho Testamento para o nosso contexto. Já muita coisa mudou muito mais, né? Então isso porque é importante as pessoas sempre fazerem a diferença, né? As profecias, por exemplo, que estão ali em Zacarias, Isaías, elas têm uma alusão muito mais para a forma que eles viam o mundo daquela época do que as próprias profecias que elas já aludem de uma outra maneira quando elas estão no Novo Testamento, que você consegue já fazer uma transposição muito maior, porque a proximidade de cultura desde a época lá do Novo Testamento para nós é muito mais próxima, então a gente consegue entender melhor até aqueles textos do que os próprios textos do Velho Testamento. Espetacular, muito bom esse entendimento. Só acrescentando o seguinte, mas muito bom mesmo, pessoal. Os elementos que são utilizados no Antigo Testamento, perceba que são algo muito de uma linguagem material, literal. Os elementos que João usa no Apocalipse já tem uma questão interdimensional, atemporal, e que vai usar elementos simbólicos e também elementos cósmicos, astronômicos. Inclusive, alguns falam que o livro de Apocalipse ele teve uma dificuldade em ser aceito no cânon por causa justamente dessa linguagem, essa linguagem simbólica, astrológica, astronômica, cheio de arquétipos, mas esses arquétipos é que dão essa longevidade em relação ao tempo. Pode passar 5.000 anos para frente, se fosse o caso, claro que não vai ter esse tempo, tá? Mas se fosse, esses arquétipos estariam tão mais recentes, né? Seria assim, algo tão atual do que o jornal que vai sair no dia de amanhã. Então isso é muito interessante, foi muito bem colocado aí pelo Samuel. E cuidado, viu, pessoal, com essas teorias aí de revisionismo, que toda a história que a gente tem, claro, eles podem ter alterado algumas coisas da história, alguns acontecimentos, algumas datas, sim. Tem até aquela carta Illuminati, né, da Illuminati New World Order, ok, perfeito. Agora, dizer que tudo que a gente aprendeu é uma farsa, que todas as datas estão erradas, que teve acontecimentos que nos falaram que nunca aconteceram, ou aconteceram de uma forma totalmente diferente, aí assim, navegar num oceano que não tem nenhuma ilha, que não tem nenhum continente, você não vai parar em lugar nenhum, você vai ficar perdido dando voltas e voltas e voltas, e não é aquilo que aconteceu. Muito bom, Samuel. Pergunta aqui da Mili. Não, peraí, da Fátima agora. Eu comentar algo que alguém perguntou aqui, ó.
eu vim em caixa alta, está escrito aqui, ó. Se o trigo é muito maior, então por que muitos serão chamados e poucos escolhidos? Justamente. Ó, muitos são chamados, porque é muito trigo. Só que não são todos que aceitam Jesus, né? Então poucos escolhidos. Ou seja, se o trigo é muito maior, a própria citação que você está colocando, ela já responde que você está com dúvida. Né? É o Rodrigo aqui, né? Perfeito, até achei o comentário. Comentário agora, a pergunta da Fátima. Gostaria de saber se o milênio é literal no Cronos ou é um tempo no Kairos? Então, é um tempo no Kairos, né? Aqui a gente passa o nosso tempo. A gente que faz cálculos aqui, a gente conta 1000 anos humanos, né? E a gente supõe que lá, no mundo temporal, é um dia divino. Mas mesmo assim, isso aqui é impreciso. É a gente que tenta colocar. Por isso que a escritura ela só pega e dá uma comparativa para a gente conseguir compreender. Tá? Mas não é aquele negócio igual aquele cara que fica na prisão em desenho animado, que eles pegam e ficam fazendo um risquinho para contar a semana. As coisas de Deus, elas não são exatamente dessa maneira que você fica contando no tempo humano, assim. Faz 7 pauzinhos, risca uma semana. 7 pauzinhos, risca uma semana. Lá é muito diferente, porque Jesus mesmo disse, ó, os tempos e dispensações não cabem a vocês conhecerem e entenderem. Por quê? Porque há muitas coisas que estão em jogo, paralelamente, no mundo espiritual, onde elas passam de maneira diferente. Agora, no tempo Kairos, eu entendo que mesmo aquilo que também é citado como dia divino, é só para a gente entender que existem períodos ou dispensações mesmo no mundo temporal, em que Deus ele está apenas aguardando certos tipos de questões para que elas ocorram aqui, neste mundo temporal. Tá? Então, por isso que é interessante que o termo, a gente traduz milênio, né? Mas a grande questão é 1000 anos. Esse 1000 anos, como eu disse, como que os escritores viam essa ideia de tempos, 1000 anos? É só analisar, como eu disse, Pedro, não é o Samuel que inventou isso, né? Mas ele fala que é como 1000 anos é como um dia para Deus, e um dia como em 1000 anos, um dia, o dia, 1000 anos. Ou seja, sempre esse paralelismo, né? E aquilo que eu até comentei, Adão morreu no mesmo dia daquilo que Deus ele falou para ele. Só que a contagem lá é diferente. Porque do contrário, Deus teria mentido. Ele morreu com 930 anos. E aí como que fica? Só que é interessante que ele não cumpriu 1000 anos humanos. Né? Que seria, digamos assim, o paralelismo que a Escritura fez como dia divino. Ou seja, até isso de Deus se cumpriu. Falou, você morreu. Ele consumiu, ele acabou morrendo. Né? Muito bom. Pergunta agora, acho que da Carla. Pergunta muito boa dela, que ela pergunta o seguinte, eu vou colocar também a pergunta do pessoal daqui do chat, tá, pessoal? Deixa eu pegar a pergunta da Carla aqui. O milênio em uma nova forma de existência, mas que termina em 1000 anos, e depois vem outras existências? Compreendo exatamente que sim, porque eu entendo que nós somos parte disso, e algo foi interrompido. Então Deus colocou uma bolha, um parênteses. Um parênteses. Pensa sempre isso, pessoal. O mundo nosso é um parênteses. O Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haris, é um parênteses. Dali até o último verso do Apocalipse. Até o último, tudo o que acontecerá. Então, você está numa frase, Deus está fazendo o seu poema, mas algo ocorreu. Então ele teve que criar um parênteses. Aqui ocorreu assim, assim, esses seres e tal. E aí depois ele vai continuar, dar continuidade. Eu entendo que há existências. Às vezes a gente falar sobre isso para algumas pessoas é um pouco estranho para elas, e aí elas falam, mas como? Que não sei o que e tal. Eu não sei, é aquela questão da limitação humana, né? As pessoas pensam que o mundo celestial, Deus, é sempre, como eu sempre brinco, né? Um ser flutuando, ele pega, toca uma cornetinha, continua flutuando, dá um glória a Deus, e continua flutuando. E fica ali, e é assim eternamente, e flutuam. Né? E nada mais fazem, não interagem, não aprendem, não ensinam, não expandem. Pessoal, e aí a gente olha para as coisas deste mundo, onde, mesmo na cultura, né, na limitação da mente humana, na cultura dos homens, a gente percebe que há tantas coisas, né, implicadas. E aí você vai, o mundo celestial, ele tem menos coisas que aqui? Jamais, pessoal. Então, se a gente tem aqui coisas de família, né? Imagine então o mundo de lá. Se a gente tem construções, aprendizados, conhecimentos, pessoal, e a realidade, as realidades espirituais, as coisas, há muito que a nossa mente, por isso que a Escritura fala que
nem olhos, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, tá? Da limitação humana, porque nós somos seres celestiais, nós somos diluídos, né? Mas não entrou no coração humano aquilo que Deus tem para nós, porque a gente foi diluído, a gente está diminuído, né? Então, isso, na casa de meu pai, muitas moradas. Isso aí implica muitas coisas. O universo, o multiverso do pai. Coisas muito além do que podemos compreender. Tem uma questão, Samuel, se você estava falando das festas, do calendário celeste, né, que você tem festas maiores, e dentro das festas maiores, as festas menores, e você tem ciclos dentro de ciclos, né, e de governos. Tem duas questões aqui que me lembrou. A primeira que você falou, da questão de hierarquia, a gente pode pegar o exemplo do próprio acampamento de Israel antigo. Você tem a ordem de hierarquia das tribos, né? E aí tem tanto uma questão de nascimento, de número, né? De quantidade de cada tribo e também de feito de cada tribo ao longo do Antigo Testamento, né? Elas receberam mais terra ou menos terra, né? Dentro do livro de Josué, e tem a ordem delas ali. Você tem o tabernáculo no centro, e quem que acessava o tabernáculo eram os levitas, no serviço, e quem que acessava o Santo dos Santos era apenas o sumo sacerdote. Você falou que só Cristo tem esse contato direto, né? Mesmo assim, com um traje especial, com o peitoral, com a veste sacerdotal, né? E em momentos especiais que o sumo sacerdote tinha esse contato, e porque ali naquele lugar central era onde que se manifestava a glória de Deus. Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. E sobre isso que você falou das festas, de você receber a energia do Pai, trabalhar isso, usar o seu talento, apresentar os frutos, entre aspas, da terra e devolver isso ao Pai, para que o Pai redistribua essa energia. Me lembrou um exemplo de uma colmeia. Quando você entende como funciona uma colmeia, você tem as estruturas ali dentro, você tem as divisões hierárquicas e operacionais de cada um. Tem a abelha soldado, tem a abelha operária que vai coletar o néctar, tem a abelha que vai ficar só construindo e reparando com cera, com a questão da própolis, a colmeia, fazendo novas repartições. Tem a abelha rainha, tem os discos de cria que ficam numa repartição especial dentro da colmeia, e as operárias, elas alimentam a rainha em troca ela dá o quê? Ela vai colocar novos seres, colocar ali os ovos, as larvas, aquilo vai ser selado, tem uns potes de mel, o alimento, e aí quando for a época de um novo éon, de uma nova primavera, aquela colmeia ela se expande, aonde que sai uma outra abelha, ela vai procurar um outro local, num oco de uma árvore, numa casinha, numa garrafa PET isca, para ela o quê? Colocar ali, chamar as outras abelhas para buscar, e aí pega uma nova rainha, e tem a questão toda do sacerdote estar lá, para se fazer uma outra colmeia e criar um outro reino / colmeia. Perfeito, assim são as realidades, as hierarquias, né? Quando a gente fala muito disso, o mundo espiritual é muito voltado nisso, né? E o acampamento ali dos hebreus, ó, preste bem atenção, os povos malignos espalhados, aí o povo hebreu, na verdade eles ficavam como um círculo, né? Geralmente o pessoal desenha em quadrados, né? Mas, beleza, independente disso, ao redor do tabernáculo. Só que antes do tabernáculo existiam também os 4 tipos de levitas, e de cada região. E cada um recebeu um número de terra, uma porção. Cada um tinha uma tendência de comportamento, né? Essa divisão de 12. E os que também faziam parte, os meraritas, coatitas, gersonitas e os levitas, né? Cada um também tinha o seu direito de tocar coisas da arca. Um só eram os porteiros, outros já podiam transportar as coisas, outros já pegavam em utensílios já santos, podiam carregar, e tinham aqueles que podiam entrar, que eram desenvolvidos sacerdotes, e aí que já entrava o sumo sacerdote. Então, no Santo dos Santos. Isso que é interessante, olha os acessos, olha só como é um funil, né? Então essas questões hierárquicas, elas são claríssimas, né? Claríssimas, e é uma meritocracia. Inclusive, essa questão da meritocracia, e não que o pessoal fala muito aquele papo de não é por nossas obras, que não sei o quê, para que nós não nos gloriemos. Realmente não é por nossa força. Só que
Da mesma maneira que não é por nossas obras para que nós nos gloriemos em relação à nossa força, falar, eu sou mais forte, porque muitos, por causa da hierarquia mesmo, muitos podem tomar proveito daquilo que foi lhe dado e ele achar que ele alcança aquilo, mas na verdade muitas vezes ele pode alcançar certos tipos de questões simplesmente porque ele também já parte de uma hierarquia diferente. É aí que a grande questão é que Deus ele analisa com justiça o quão aquilo a pessoa ela faz de maneira verdadeira, que é alguma fidelidade viva e não morta. Fé sem obras, fé vem de fidelidade. Algo não morto, algo verdadeiro, algo independentemente da hierarquia, o quão ela é humilde e o quanto ela faz aquilo para Deus de maneira verdadeira. Aí sim é isso que ele avalia, porque essa questão de a fé a justificação por obras ou algo do tipo, como eu disse, muitas vezes pode partir do pressuposto daquele nível que a pessoa já tem. Inclusive, é interessante que a própria Escritura deixa muito claro que aquele que é mais dado será cobrado. Por quê? Porque está partindo de um outro. O nível de obra que ele vai ter já pode ser diferente por causa disso. Então ele é obrigado a fazer, digamos assim, você tem que dar muito mais fruto. E aí se o cara ele não dá, opa, vai ser cobrado de você. E aquele que tem menos vai ser dado a ele depois, né? Agora, também tem aqueles que não fazem por valer, né? Há alguns que aquilo que eles têm, eles nunca querem desenvolver, nunca querem crescer. E aí aquilo que ele já tem, se ele não fizer também por bem, a própria Escritura também diz que dele vai ser tirado, né? Vai ser dado ao outro, né? Então, Deus ele é justo em toda a sua distribuição. Sempre entendam isso, pessoal. Deus ele é completamente justo em tudo que ele faz. E ele tem as suas hierarquias. E a grande questão, acho que da Guerra dos Anjos, ela também está implicada em hierarquias. Um querer ser mais que o outro. Cara, espera o seu tempo. Vai chegar o tempo para todo mundo. Não fiquem preocupados, fulano é maior que eu, menor que eu, essas coisas. Seja o que você é para Deus. Faça as coisas para Deus, com humildade. E Deus ele vai te exaltar no momento certo. Né? Não fiquem pensando em... Né? Claro, tenha sempre o alvo de desenvolver né, nas coisas de Deus, mas tenham sempre, ao mesmo tempo, a calma, a tranquilidade. Né? Os últimos serão os primeiros. Então,